Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo dessa máquina que é o Samsung Windfree Plus. Como o próprio nome já diz, Windfree quer dizer sem vento e essa é a grande vantagem, o grande diferencial desse aparelho aqui. Como vocês podem ver, ele tem diversos furos aqui ao longo da carcaça, seja aqui na haste de abertura, seja na parte de cima, e através desses furos ele consegue resfriar o ambiente sem fazer vento. Hoje nós vamos ver se isso realmente funciona e eu vou contar um pouquinho mais para vocês a respeito desse aparelho. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e claro, se você quiser comprar um Windfree Plus sem correr o risco de chegar um tijolo aí na sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal para você comprar com condições especiais. Bem, de bate-pronto eu posso falar diversas vantagens e especificações aqui desse aparelho. Basicamente ele é inverter, né? Vai ter aí 10 anos de garantia no compressor, ele promete ser 77% mais eficiente que os outros aparelhos convencionais, ele promete resfriar o ambiente 43% mais rápido do que máquinas convencionais. E claro, ele tende a ser muito silencioso, né, através dessa tecnologia de soltar o ar pelos furinhos. Mas vamos realmente ao que interessa, vamos falar da máquina em si. Esse aparelho de ar-condicionado tem como grande diferencial, além da tecnologia Windfree, né, por ser a versão Plus, ele tem conectividade com a internet. Através disso, você consegue controlar o seu ar-condicionado tanto pelo controle remoto, quanto pelo aplicativo Samsung SmartThings, quanto pela própria Alexa ou algum assistente de voz que você utilize. No meu caso aqui, a Alexa está conectada à minha máquina e eu consigo ligar ela só por comandos de voz. Alexa, ligar o ar-condicionado do estúdio no modo refrigeração. Você quis dizer a do estúdio? Sim. Pronto. Tudo bem. O ar está ligado na última configuração que eu deixei ele do modo refrigeração. Vamos fazer um overview rápido pelas funções que esse aparelho tem para entregar para a gente. Basicamente aqui ele está na função de resfriamento, que é a que a gente já conhece comum. Se a gente apertar aqui, a gente vai para o modo Dry, que é o modo para a gente desumidificar o ambiente. A gente ainda tem o modo Fan, que é o modo de ventilador. A gente tem o modo de aquecedor, porque essa máquina é quente-frio, esse modelo especificamente é quente-frio de 9.000 BTUs. A gente tem a função de inteligência artificial e aqui é uma grande diferença dessa máquina frente a outras máquinas de ar-condicionado, por quê? O modo inteligência artificial vai entender como você usa a sua máquina na maior parte do tempo, que temperatura você deixa, basicamente qual que é o seu padrão de conforto, aqui temperatura, aqui velocidade, e através disso a função inteligência artificial vai otimizar o funcionamento do seu aparelho de forma a deixar você o mais confortável possível, o mais rápido possível, gastando a menor quantidade de energia possível. Quando a gente liga o modo automático, aqui na parte de cima aparece um rosto com uma cobrinha dentro e o AI de Artificial Intelligence falando que a função está habilitada. Aqui também tem o símbolo de Wi-Fi, né, indicando que o Wi-Fi está ligado e conectado. Além disso, se eu apertar de novo, eu venho no modo de resfriamento. E se eu quiser, eu tenho 4 modos de velocidade da ventoinha. Nesse caso aqui está no modo automático, mas além do automático eu tenho baixo, médio, alto e turbo. Falando em turbo, se eu estou num dia com muito calor e eu quero resfriar rápido o meu ambiente, esse controle é um pouquinho diferente dos convencionais. Geralmente a gente tem o botão de temperatura e o botão de velocidade da ventoinha aqui, nas extremidades aqui no meio. Nesse caso, o botão da ventoinha passou a ser aqui na parte de baixo. E aqui a gente tem basicamente os dois extremos possíveis que essa máquina consegue oferecer de velocidade e resfriamento. Na parte de cima a gente tem o modo Fast, ou seja, é um modo para resfriar o ambiente
da forma mais rápida possível. Clicando nele, a gente já vai para 16 graus e ele aumenta o ventilador no máximo para resfriar o ambiente de forma bem rápida. Ao passo que, se eu apertar para baixo, eu vou utilizar o modo sem vento, que é justamente o grande diferencial dessa máquina. Ou seja, cliquei aqui, ele fechou, mas mesmo assim o ar continua sendo soprado aqui pela máquina, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Obviamente aqui na parte de baixo o fluxo de ar é maior, porque o ventilador está direcionado para cá, mas aqui na parte de cima a gente também tem, né, o ar sendo solto ali numa temperatura bem fria, caso você queira. Eu não tenho um termômetro a laser aqui para a gente poder medir, mas eu vi já ao vivo, né, a máquina na menor temperatura possível, que é 16 graus, soprando o ar com a aleta fechada a 9,9 graus. Então, realmente, mesmo com ele fechado, o ambiente continua sendo resfriado. Importante a gente falar que, claro, apesar disso estar fechado e falar que resfria o ambiente, a capacidade de resfriamento não é a mesma, porque o vento que é soprado através dos furos é numa vazão bem mais baixa. Então, obviamente, né, o alcance desse vento vai ser menor também e o resfriamento tende a ser menor. O ideal é que você ligue essa máquina, deixe ela ligada para que ela resfrie o ambiente e após isso você ativa essa função para ela só manter a temperatura na forma como você escolheu. Se você deixar no modo de inteligência artificial, o próprio equipamento automaticamente fecha a aleta para reduzir o barulho e tudo mais e você poder aproveitar melhor o que você está fazendo sem o incômodo da máquina. E falando em barulho, essa máquina promete ser bastante silenciosa. De fato, ela é bem silenciosa. Vocês vejam que eu estou gravando aqui com ela ligada e praticamente não está pegando som nenhum, porque não está fazendo som nenhum aqui no ambiente. Caso eu abra a aleta, o som fica um pouquinho mais alto, mas nada que me incomode ou nada que me atrapalhe. Então, de fato, essa máquina é bastante silenciosa e ainda, se eu quiser, eu tenho um modo silencioso para utilizar, que eu vou mostrar para vocês depois. Uma coisa que eu achei bem legal é que essa máquina é extremamente configurável. A gente já conhece que aparelhos split como esse aqui tem essa aleta, né, configurável na vertical. Então você consegue direcionar o ar na vertical da forma como você quiser. Mas nesse caso, a gente também tem um controle eletrônico da aba interna na horizontal. Então se eu clicar aqui nesses dois botões do meio, eu consigo não só mexer a aba, né, na vertical, como as aletas internas também são movimentadas na horizontal e com isso eu consigo direcionar totalmente o fluxo de ar através do controle remoto sem mexer em nada. Uma coisa legal também que é importante falar, principalmente quando a gente vai dormir, é que essa máquina, diferente das outras que eu já tive da Samsung, tem um visor aqui indicando a temperatura. Esse visor é claro, obviamente à noite isso incomoda, mas se você quiser, através do controle remoto ou do celular você consegue desligar isso. Aqui a gente vem em Options, a gente seleciona a opção até Display, que é a última opção, e a gente aperta o Set e o display apaga. Se a gente quiser, é só voltar aqui de novo em Options e Display, e dá um set e o display volta a aparecer, então você consegue configurar isso também. Outro ponto que é importante falar é que ela tem filtro triplo, então se você tem algum problema de saúde, isso também ajuda você a não passar por nenhum problema aí quando estiver usando o ar-condicionado. Bom, eu já mostrei para vocês que a máquina funciona com o aplicativo Amazon Alexa, mas ele funciona também com o aplicativo SmartThings da Samsung, e nesse aplicativo você tem uma gama de opções que nem pelo controle você tem acesso. Então aqui eu estou no meu cômodo estúdio, que é o que está configurado, e o ar do estúdio está ativado. Clicando nele aqui, a gente abre o painel de controle do ar-condicionado. Aqui no primeiro plano, a gente já tem a opção de escolher qual modo a gente quer, então automático, refrigeração, enfim, todos os modos aqui. Ele está no modo refrigeração, tem o botão para ligar e desligar por aqui. Aqui a gente tem uma aba com diversas temperaturas que a gente seleciona aqui, já muda automaticamente no visor. E abaixo da aba de temperatura, a gente tem uma série de configurações.
A gente tem aqui a direção do vento, você pode colocar para variar na vertical, na horizontal, para fixar ou para mexer vertical e horizontal. A gente tem a força da ventilação, automático, baixa, média, alta e turbo, as 4 velocidades além do automático. A gente tem aqui a função sem ventilação, que basta a gente clicar e a aba fecha, e aí o ar sai apenas pelos furinhos. Um ponto importante que eu esqueci de falar é que no modo aquecimento a função dos furinhos não funciona, só funciona com a aba aberta. Em todas as outras funções ele funciona com a aba fechada também. A gente tem aqui o modo turbo, que é o que eu mostrei para vocês, que ele diminui a temperatura no mínimo e aumenta a velocidade ao máximo. A gente tem o modo silencioso. Pô, sei lá, eu tô aqui gravando um vídeo, não quero muito barulho, eu ponho no modo silencioso, ele diminui ainda mais. No meu caso aqui no estúdio, a máquina, né, a condensadora fica longe daqui, então eu não consigo ouvir a máquina, e a evaporadora é extremamente silenciosa, então eu não sei para que eu usaria esse modo silencioso, mas se você quiser, você também tem essa opção. Aqui na parte de baixo, né, abaixo desse menu de configurações, a gente tem uma abinha mostrando a temperatura no interior do cômodo. Mesmo com o aparelho desligado, você consegue acessar qual é a temperatura no interior do cômodo. Isso é bem legal, porque aí você consegue controlar melhor a temperatura que você quer deixar o ambiente. No caso, a temperatura da máquina aqui está em 20 graus e o interior também está em 20 graus, então a temperatura está de acordo com o que eu escolhi. Aqui na parte de baixo tem o Bixby AI, que é a inteligência artificial. Basicamente a gente tem duas opções aqui. A função bom sono é para quando a gente vai dormir e a gente não quer, sabe, já ligou o ar-condicionado à noite, passou aquele frio no meio da noite, que você acorda e tá um frio danado? A função bom sono é justamente para prevenir isso. Você ativando essa função, a própria máquina, né, como você pode ver aqui, você seleciona quantas horas você está planejando dormir e a máquina otimiza esse tempo, aumentando gradativamente a temperatura do ar que sai, né, para que você acorde no meio da noite e não esteja morrendo de frio. Então ele aumenta 2, 3 graus ao longo da noite e fica bem mais agradável quando você acorda, não tá aquele gelo, né? Eu uso sempre essa função para dormir, é muito mais confortável do que usar a máquina normalmente. E a função arrefecimento de boas-vindas é uma função bem legal que funciona muito bem em cidades que sejam muito quentes. Por exemplo, eu consigo configurar o meu endereço aqui no aplicativo e eu consigo deixar o GPS, obviamente, ligado. Quando o ar-condicionado identificar uma temperatura que aí você configura, no caso aqui tá, ó, mais do que 27 graus, ele liga automaticamente de acordo com a minha localização de GPS. Ou seja, quando eu estou chegando em casa, ele identifica isso. Ele lê a temperatura do ambiente, se tiver maior do que 27 graus, ele liga automaticamente o ar-condicionado para quando você chegar, o seu ambiente já está frio e você não passar aquele calor danado até ele resfriar tudo. Como eu moro em São Paulo, aqui nunca faz tanto calor assim, então é uma função que eu acho que eu não vou usar muito, mas em cidades do Nordeste isso deve ser bem útil. Aqui para baixo ainda tem a opção de você agendar, né, horários para ele ligar e desligar automaticamente. E você tem uma coisa muito legal, principalmente para quem usa muito ar-condicionado, que é a monitorização energética. Aqui você consegue ver quantos quilowatt-hora você está consumindo, né, no mês, no dia, na semana. Você consegue estipular a data aqui. Por exemplo, na semana de 24 de junho, eu usei pouco, 0,1 kW. Se eu vim aqui na aba semana, teve uma semana que eu usei 1,6 kW. E no mês todo eu usei 1,7, ou seja, eu usei bem pouco ar-condicionado nesse período. Então você consegue controlar tudo por aqui. E caso você não queira usar o aplicativo SmartThings, você consegue usar através do próprio controle. Você vai em Options e aí você vai até a opção de uso, né, Usage, e aí você consegue verificar, 0,1 kWh utilizado hoje. E aí ele volta automaticamente para a temperatura depois de alguns segundos. Como eu falei, se você não quer ter aquela surpresa de receber uma conta de luz com uma cacetada, você pode usar isso aqui para
acompanhar o seu uso. Além disso, você consegue até configurar qual que é o seu, quando a sua conta de energia vira, enfim, para ele pegar o mês certinho. Achei uma função bem legal. Ele ainda mostra para você se o filtro está na hora de ser trocado ou não, tudo através do aplicativo. Bem, a grande diferença do Windfree para o Windfree Plus é justamente o Wi-Fi, né? E o Wi-Fi é uma função bem legal que te abre um leque de opções através do celular e também dos assistentes de voz, mas claro, tudo tem um preço. Essa máquina é bem cara, ela é quente e frio de 9.000 BTUs e hoje ela está custando R$ 2.499. Eu só encontrei a versão Plus no site da Samsung, o que é um contra, né? Mas mesmo assim, quando eu comprei as máquinas aqui da minha casa, eu peguei uma promoção e eu comprei todas elas ganhando 20% de cashback. Com isso, saiu muito mais barato, uma dessas máquinas praticamente saiu de graça, e se eu for fazer a conta do cashback, cada uma saiu cerca de 1.800 e poucos reais, então achei um preço bem mais competitivo por ser uma máquina quente fria. Detalhe que eu comprei no verão, então obviamente os preços estão um pouquinho mais caros. No geral, achei uma máquina com muita tecnologia embarcada. Essa questão do sem vento, achei uma coisa bem legal, mas eu sinceramente ainda não sei dizer se no dia a dia isso é útil ou não. Parece que sim, mas eu não tenho certeza ainda, não posso falar com muita propriedade. De qualquer forma, a gente tem uma máquina super silenciosa, com diversas configurações, inteligência artificial, Wi-Fi, comando de voz, aplicativo, monitorização energética, que é uma coisa bem legal. Enfim, você tem diversas opções para usar essa máquina aqui a seu favor. Achei uma gama muito grande de opções, obviamente que para um usuário comum talvez nem use tudo isso. Eu gosto bastante de mexer nas coisas, então eu uso quase tudo que ela tem a oferecer, mas obviamente você paga por isso. Eu também vi bastante gente com reclamações falando que teve problema com essa máquina, ao longo do uso em um período curto de tempo. Como eu não usei ela há muito tempo, não tive problema, espero não ter, mas isso também é um ponto importante. Se você tiver um problema, a assistência técnica da Samsung é péssima, para não falar outra coisa. Você com certeza vai ter dor de cabeça. Eu precisei da assistência 2 vezes, tive dor de cabeça nas 2 vezes, tive já problema com ar-condicionado. Então fica aí uma consideração para você pensar se você quer ou não. Se você mora numa cidade, por exemplo, que não tem assistência técnica da Samsung, talvez valha levar isso em consideração. No mais, é uma máquina que eu achei excepcional, super silenciosa e que até agora está me atendendo muito bem. Então é isso, se você quiser comprar essa máquina e não quer receber um tijolo em casa, aqui na descrição vou deixar o link das lojas parceiras do canal para você comprar com segurança e condições especiais. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.